Oi pessoal, nós estamos hoje aqui para falar sobre a taipa, né? O sistema construtivo, né? Que é muito importante. Então existem dois tipos de taipa, a taipa de pilão e a taipa de mão. A taipa de pilão é assim, você pega duas tábuas e faz uma canaleta, assim, geralmente era feito largo, né? Duas tábuas e vai jogando barro no meio e socando, né? E com isso você forma as paredes, né, da casa. Essas casas antigas, né, do século XIX, dos barões e tal, elas eram feitas geralmente com taipa de pilão. Mas existe também a taipa de mão. A taipa de mão é uma treliça, é feita uma treliça, ou com cipó, ou com bambu, né, ou com madeiras, né, uma grade, e depois é preparado o barro, amassado o barro, e o barro é aplicado nessas paredes. As janelas já eram os vãos, né, portas de janela já eram feitas geralmente de madeira, né, e os cantos da casa também de madeira para poder esquadrinhar, para poder fechar, né. Os telhados, né, muitas vezes geralmente eram feitos de telha. A gente conhece aquelas telhas tipo colonial arredondadas que a gente chama de telha de coxa. Né, tem aquela história das telhas serem feitas pelos escravos, com o barro batido assim na coxa, para dar aquele formato das telhas. Né? Vamos vincular agora a taipa, né, a taipa de pilão e a taipa de mão, com a cultura aqui do nosso município. Né? No início, eram os índios, né? Então eram dois grupos que existiam aqui, né? Grupos de pessoas naturais daqui, né? O Tupi-Guarani, que é uma tradição cultural, e tradição cultural de língua G. Essa tradição de língua G, eles faziam o que a gente chama de habitações subterrâneas, como é o sítio do Dorgão, tem outros aqui também em Conceição dos Ouros. Bem numa vertente, assim, no alto de uma montanha, entre um lado e o outro, geralmente se fazia um círculo assim em torno de 12 metros de diâmetro, e se cavava, fazia um arredondado, assim, um fundo. Né? A partir desse fundo se se colocaria a terra em volta da borda dessa área arredondada. Por isso as casas subterrâneas muitas vezes são chamadas de muros de terra. E aí lá no centro daquela bacia, daquele côncavo, se punha assim uma trave alta e em cima se cobria ou de sapê ou de folhas, e ali dentro se fazia fogueira, ficaria como um abrigo. Né? A gente tem que pensar que o clima no passado ele era mais frio, né, do que é hoje. Né? Depois, numa segunda etapa, né, a partir do século XIX, vamos pôr como base, pode ser que tenha acontecido algumas construções de taipa antes, porque também tinha os viajantes que passavam na época da mineração. Então é possível que eles tenham feito casas de taipa mais simples, menores, né? Mas o que mais se conhece aqui são casarões, né, de taipa. Né, de taipa. Né? Então o casarão da Fazenda das Dores, né, do Oratório das Dores, quando chegou o Major Félix da Mota Paz, ela era feita as paredes de taipa de pilão, né, aquelas duas tábuas e socando o barro para fazer. As paredes eram largas, geralmente eram 80 centímetros, 70, 80, quase 1 metro de largura as paredes, né? E as bases eram feitas de pedra. Se usava muito, na época colonial, aqui aquele quartzo branco,
que é uma pedra cristalizada, tem muito por aqui na Serra Grande e nos altos de montanhas, né? É um quartzo branco ou fumê. Então se usava a pedra ou as pedras comuns, né, como base, e em cima dessa base de pedras, que muitas vezes subiam até a altura dos porões, se punham os vergalhões de madeira cortada, e a partir daí se preparava com as duas tábuas para ir se socando, fazendo a tapa para subir as paredes, deixando a área das janelas e de porta. Amarrando de tábua também em cima, e o telhado com as telhas de coxa, e muitas vezes se faziam forros. Os forros eram de tábuas largas, ou também geralmente em cozinha, em lugares onde se tinha o forno, fogão a lenha, se fazia assim uma treliça de ripas de madeira. Isso também era bem comum. Então, nos ouros nós temos os casarões das fazendas, Fazenda das Dores, Fazenda da Chapada, Fazenda do Carmo, e na Fazenda do Carmo, né, tem hoje em dia refeito um muro que cercava a área toda em torno do casarão. Esse muro, na época colonial, ele era feito de taipa também, era muro de barro. A Fazenda da Chapada, nós vemos hoje aquele muro são pedras enormes, assim, fincadas, né? Aquilo é uma reconstituição que foi feita posterior, né? Será que no início também eram muros de taipa, né? De barro? Por quê? Porque aquilo servia também como uma proteção para aquele sistema de produção que era a casa, né? A casa grande, a senzala, porque era um momento em que era necessário essa proteção. As igrejas também de taipa, né? Os Ouros teve 3 igrejas. Uma primeira igreja de taipa, que era bem simples, né? Com o seu telhado, as paredes grossas, alguns vãos, né? E na frente dessa igreja, provavelmente, a gente não tem imagem, teria um cercado, né, um cercado como um ajardinado na frente, que pode ter sido feito de taipa. Nós temos uma foto já de um ajardinado cercado com arame, com portãozinho. A segunda igreja também é feita de taipa, só que aí ela já tem algumas 3 janelas quadradas na frente com os vidros para fora, né? Lembrando que os vidros para fora eram um sinal de riqueza, porque não havia fábrica de vidro no Brasil. Esses vidros tinham que vir, eram importados, né? Eles vinham da Europa. E os casarões coloniais urbanos também, né? Que já foram demolidos aqui na nossa cidade, como é o casarão da Dona Irene, o casarão da Dona Nina e outros casarões que existiram, também eram feitos nesse sistema de o alicerce à base de pedras, as paredes de taipa de pilão e os vãos com janelas enormes, portas enormes, as janelas com tábuas abrindo para dentro e os vidros do lado de fora. E o telhado, essas telhas coloniais que a gente chama de telha de coxa, né? Era costume, nessa época da construção das casas de taipa, dessas paredes largas, de colocar objetos dentro da taipa para ficarem lá para o futuro. Às vezes punham moedas, punham outros objetos. Então é muito comum em arqueologia histórica, a gente descobrir pequenos objetos dentro da taipa. A partir do século XIX, já no século XX, então não se usa mais a taipa, né? Que a taipa também era muito comum nos bairros, nos pequenos sítios, né? As pequenas casas também eram de taipa. E depois, se não era pintado, passava por fora um barro branco, né? Que chamava tabatinga, né? E se descobriu, depois já no século XX, que era bem comum nessas paredes, né, de barro se acumular insetos, como é o caso do barbeiro, né, que produz a doença de Chagas e tal, né? Mas depois, no século XX, as paredes passaram a serem feitas de tijolos, né?
tijolos de barro e muitas vezes posteriormente depois, né, então as vigas já passaram a ser feitas de cimento armado, né, ferro, misturado com o concreto, né, com pedra e cimento e areia numa determinada proporção, e também muitas vezes os tijolos feitos de cimento, que são os blocos, né? Então aqui a gente tem uma história desses usos, né, desses materiais, né? A pessoa está perguntando aqui, mas e as casas dos índios, fora essas que eram as habitações subterrâneas, que ficaram esses vestígios lá no alto das montanhas, esse afundado, e os outros índios que não eram da tradição G, que faziam casas também, né, Tupi-Guarani, né, como é toda a área da chácara, né, que era povoada por esses índios até o século XIX. Como é que eram as construções deles? A gente não sabe, até agora nós não achamos vestígios, porque esse material, o barro e a madeira, o cipó, são materiais que se perdem, que se desgastam com o tempo. Então nós não temos prova material de como eram essas habitações, né? Mas existiram os viajantes da época colonial, como Debré, Rugendas, e eles têm algumas ilustrações de desenhos que foram feitos. O Spies e o Márcio também foram outros viajantes que passaram por aqui perto, né, lá na região, provavelmente onde é Pouso Alegre, em Caminho das Minas, e que deixaram alguns desenhos e ilustrações de como seriam as habitações indígenas, que não eram uma coisa só, porque os povos indígenas também não eram um só, eram muitos povos com culturas diferentes, com línguas diferentes. E também com o correr da história do tempo, muitos povos eram nômades e também iam se mudando, né? A partir da chegada do europeu, haviam mudanças de ocupação das áreas, né? Então, por enquanto, o que nós temos de vestígio de ocupação aqui é essa ocupação Tupi-Guarani, G, e depois toda a cultura que veio com o colonizador. Mas isso não quer dizer que a gente possa, eventualmente, encontrar vestígios de povos indígenas anteriores a esse período, né, que é o período que a gente tem aqui mais antigo de datação, que é de 700 anos atrás. Ok? Então é importante esse conhecimento desses sistemas construtivos, né, das taipas, taipa de pilão e a taipa de mão, que depois nós vamos fazer um vídeo mais específico falando sobre as igrejas de Conceição dos Ouros e os casarões, ok? Tchau, tchau!